Isaías capítulo 32. Eu quero te mostrar que Deus não chamou você para desistir. Não é hora de desistir, de olhar para trás. Muitas vezes, quando nós enfrentamos situações difíceis ou algo que nos desafia, quando nós passamos por alguma situação que nos desafia, qual é o primeiro pensamento que nós temos? Normalmente, o ser humano, ele quer ir pelo caminho mais fácil. Quando ele encontra algo que desafia ele, o pensamento que ele tem é de retroceder, é desistir, é voltar. E eu quero te mostrar hoje que Deus não te chamou para desistir. Não é hora de desistir. Eu não sei o que você chegou aqui hoje passando, enfrentando ou vivendo. Você que está na igreja, está assistindo, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas hoje eu vim aqui para te dizer, Deus não te chamou para olhar para trás. Não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir. Normalmente, quando surgem situações que nós não esperávamos, que nós às vezes não planejamos o nosso caminho, que nos desafiam, o pensamento normalmente humano é, eu vou desistir. Não, eu vou sair do emprego, eu vou vender esse negócio aqui, vou passar para alguém. É muito mais fácil, com certeza, você trabalhar assalariado e ter um salário fixo do que você ser dono de um negócio. É muito mais fácil. Por que é mais fácil? Porque quando eu tenho um salário fixo, eu sei o que eu vou ganhar todo mês. Eu tenho horário para entrar e tenho horário para quê? Para sair. Se fizer 1 hora a mais, você ganha hora extra. E além do que, se for demitido, você tem o seguro-desemprego, tem ainda lá o seu FGTS, que foi pago, o seu fundo, você tem umas garantias. Agora, quando tem o próprio negócio, às vezes a pessoa não tem hora para entrar, não tem hora para sair, ela não tem o salário garantido, porque eu vou ter que trabalhar, e muitas vezes a pessoa vai pagar um imposto, funcionário, fornecedor, para depois pensar em si. Às vezes ela vai pensar naquilo para não sujar o nome. E se trabalhar horas a mais, ninguém paga, porque tu está trabalhando, é teu negócio. E se perder o negócio, não tem férias, não tem fundo, não tem seguro-desemprego. É um desafio você ser um empreendedor. E às vezes, quando o meu negócio está difícil, eu estou passando por uma situação lá ruim, qual é o primeiro pensamento? Retroceder. Qual é o primeiro pensamento? Olhar para trás. Eu acho que não é para mim. Eu acho que Deus não me escolheu. O que eu quero falar com você hoje é que Deus não chamou você para olhar para trás. Nunca esqueça. O que me desafia é o que me faz crescer. Quem foge dos desafios vai fugir do crescimento que Deus tem através de cada desafio, e nada acontece nessa vida por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, o que eles estão? Contados. Então nada acontece se Deus está permitindo esse desafio, seja o que for, seja de um desafio pessoal. No ambiente de trabalho tem um colega que está com um problema com você, isso é um desafio. No ambiente de trabalho, o supervisor, o gerente, está com um problema com você, é um desafio. Eu fui trocado para aquele setor que eu não queria ir. Puxa, é um desafio. Não fuja dos desafios. Deus não me chamou para olhar para trás. Vamos comigo? Livro de Isaías, capítulo 52, é o profeta aqui. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no versículo 3. Eu quero que você leia comigo. Isaías 52, versículo 3. Todos acharam? Quem tiver sem Bíblia pode acompanhar no monitor. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E os olhos dos que vêm. O que a Bíblia diz? Vamos lá? Pega uma caneta e sublinha isso aí. Não olharão para onde? Para trás. Vamos de novo? E os olhos dos que vêm, o que a Bíblia diz? Não olharão para onde? E o final diz, ponto e vírgula é outro pensamento. Vou ficar com a primeira parte. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Agora a primeira parte. E os olhos dos que vêm, o que diz a Bíblia? Não olharão para onde? Irmãos, nossos olhos já viram Deus fazer tantas coisas na nossa vida. Os nossos olhos já viram Deus operar na nossa vida de forma tão especial. O que nós já vimos Deus fazer? Muitas coisas. Eu aposto que cada um que está aqui tem um testemunho. Cada um que está aqui nessa reunião, está assistindo, tem algo para dizer que Deus já fez na sua vida. Tem algo para dizer que Deus já realizou na sua vida. Você teve uma experiência, um testemunho, seja algo pequeno ou algo grande, nós temos testemunhos. E Deus está dizendo, os nossos olhos já viram, nós temos experiências com Deus. Por que agora eu vou olhar para trás? Por que agora eu estou pensando em desistir? Você está passando por uma dificuldade no seu casamento? O que é mais fácil? Desistir. Divorciar? Claro que cada caso é um caso. Às vezes seu caso é diferente, é específico. Mas o mais fácil é a gente desistir. O que é o mais difícil?
a pessoa decidir lutar. Esse é o mais difícil. Você está com um problema com o filho, o mais fácil é entregar ele para alguém. Esse é o mais fácil. O que é o mais difícil? A gente lutar. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós fugimos de desafios. E nós já vimos Cristo na nossa vida, já vimos Deus fazer tantas coisas na nossa vida e através de nós. A gente sabe o que Ele fez. Então, Deus não chamou você. Eu não sei quem aqui hoje está pensando em olhar para trás, mas Deus está falando para você. Ele não te chamou para fazer isso. Eu não sei quem você é e nem o que você está enfrentando, mas eu vim dizer que você não deve olhar para trás. Essa é a sua vontade, mas não é a vontade de Deus. Nós sempre queremos olhar para trás ou desistir de alguma coisa quando essa coisa nos desafia. Quando essa situação, pessoa, seja o que for, às vezes é alguém que te magoou. Mas quem mandou você olhar para trás porque essa pessoa te magoou? Você foi desafiado. Desafiado ao quê? Desafiado a superar e a perdoar. É isso que você foi desafiado. Ou recuar e carregar essa mágoa. Então, normalmente, nós fugimos daquilo que está fora do controle, que me desafia, daquilo que quer me tirar da zona de conforto. Mas tudo que me desafia, com certeza, vai me levar a crescer. Só que o ser humano, ele busca o caminho mais fácil. Ele nem sempre, o mais fácil é a vontade de Deus. Para onde você está olhando? Quais os pensamentos que têm vindo? Talvez uma voz tenha dito para você olhar para trás, desistir. O que eu quero te dizer é, Deus não te chamou para olhar para trás. Vamos de novo? Leia o 32, versículo 3. Vamos lá comigo, o que está escrito aqui? Os olhos dos que vêm, o que diz a Bíblia Sagrada? Eles não olharão para onde? E às vezes a gente tem vontade de olhar para trás, não dá para dizer que não. Quem é que já sentiu vontade aí? Só que Deus não chamou você para olhar para trás. Eu não sei em que área, eu não sei em qual situação, eu não sei qual é o seu problema, mas não é para olhar para trás, não é para desistir. Não vá atrás da sua vontade. A nossa vontade é o caminho mais fácil. A nossa vontade é aquilo que é mais cômodo, mas o que não nos desafia não nos faz crescer. O que me desafia me faz crescer. Às vezes chegou um supervisor lá no setor que exige muito mais, e daí você está pensando em desistir. Mas as pessoas que exigirem mais de você são as pessoas que mais farão você crescer. As pessoas que deixam você continuar do mesmo jeito, não te cobram nada, elas não vão acrescentar nada na sua vida. Porque a relação vai ser só de amizade. Amizade às vezes não leva a gente a crescer. Então, não olhe para trás, Deus não te chamou para isso. Mas normalmente, quando vem um desafio, o primeiro pensamento, não, está difícil aqui no Rio Grande do Sul, qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Eu vou me mudar para Santa Catarina. Lá as coisas estão melhores. Eu vou me mudar, pastor, estou indo para Santa Catarina, que lá as coisas são melhores, lá é tudo mais barato, lá é mais fácil, lá tem mais... A gente quer fugir do desafio, a gente não quer enfrentar, é o primeiro pensamento. Eu estou com uma vizinha que me incomoda, qual é o primeiro pensamento? Eu vou me mudar daqui. Mas às vezes quando tu chegar lá no outro bairro, lá na outra casa, tu vai encontrar outro vizinho que incomoda. Porque a vida inteira nós vamos lidar com pessoas e o ser humano ele é falho. Pastor, mas eu quero arranjar alguma coisa que eu não lide com pessoas. Vamos pensar o que vai fazer. Pastor, eu vou trabalhar pela internet. Tá bom, mas quando der um problema, tu vai ter que falar com quem? Com uma pessoa, para resolver o problema que deu na tua loja virtual. Uma hora tu vai ter que falar, não, mas eu vou montar um pet shop, eu vou trabalhar com cachorro. Ok, tu vai dar banho no cachorro, mas tu vai ter que falar com quem? Com o dono do cachorro, ele é uma pessoa. É quase impossível você fazer algo que você não lide com pessoas. E às vezes as pessoas nos desafiam. Pode ser o desafio da pessoa ter chateado você, fui desafiado. O que eu faço diante da chateação? Bom, a nossa maior vontade é isso, aquilo, aquilo outro. Mas e Deus, o que ele diz? Ali eu fui desafiado a perdoar e a superar essa situação que aconteceu comigo e com aquela pessoa. Então eu não posso fugir. Deus está dizendo, eu não posso olhar para trás. Gênesis capítulo 26. Você vai ver um homem que diante do desafio, um dos primeiros pensamentos dele foi o pensamento também de fugir. E é o pensamento natural do ser humano, a zona de conforto, fugir daquilo que me desafia, fugir daquilo que é novo, fugir daquilo que parece difícil, que parece que vai exigir de mim. Então eu quero ficar na minha zona de conforto, tá bom a minha vidinha, o meu jeitinho. E às vezes Deus vai sacudir a árvore. E a gente tem que estar pronto. Gênesis 26. Vamos lá? Todos acharam? Então, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Simples de achar.
capítulo 26, versículo 1, vamos falar sobre Isaac. O que diz a Bíblia aqui, pessoal? Versículo 1. E havia, o que havia na terra? Fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de quem? De Abraão. Então a terra já tinha tido uma crise. As crises, elas surgem de tantos em tantos anos, de tanto em tanto tempo. E diz aqui, ó, por isso foi Isaac, até onde o Isaac foi? A Abimeleque, rei dos filisteus, aonde? Em Gerar. Agora, olha o versículo 2, você tem uma caneta para sublinhar esse versículo? Marca aí na sua Bíblia, olha o que diz. E apareceu-lhe o Senhor. E o que o Senhor disse para ele? E disse, marca aí com a sua caneta, o que Deus falou para o Isaac? Leia comigo o que Deus falou? Não desças ao... Descer ao Egito era fugir da fome que estava cometendo aquele território, aquela parte da nação ali, estava passando por uma fase de crise aquela nação. Aquela parte ali do continente estava com uma dificuldade. Então, qual é a decisão dele? Poxa, eu vou ali falar com o rei Abimeleque, vou descendo a Gerar, daqui a pouco eu vou para o Egito. Eu não vou ficar aqui nesse lugar de fome, de dificuldade. Por quê? Porque o Isaac viu vizinhos, amigos, conhecidos, pessoas da mesma nação do que ele, tomando o rumo de descer ao Egito, tomando o rumo de fugir daquela seca, daquela situação difícil, que aquela terra onde ele estava passando naquele momento. Qual é a decisão de quase todo mundo é essa? É olhar para trás, é desistir, é abrir mão, é desanimar diante de um desafio, de uma dificuldade. Irmão, as dificuldades não vieram para acabar com você, elas vieram para te fazer crescer. Você tem duas escolhas diante da dor. Ou a sua dor vai fazer você ser uma pessoa pior, amargurada, e é assim que você vai morrer, amargurado, ou você usa essa dor para crescer. Ou a dor te destrói, ou você supera ela. Você vai ter que fazer duas escolhas na vida. Ou a dor vai fazer você virar uma pessoa pior, amargurada, uma pessoa negativa, ou eu vou superar a dor. Vou superar esse trauma, vou superar essa situação e eu vou virar uma pessoa muito melhor. Quem supera, pode ter certeza, se torna uma pessoa melhor. A gente tem que fazer uma escolha. Só que a nossa escolha é aquela que eu mostrei no início de Isaías. A gente tem mania de olhar para trás, de desistir, de fugir do desafio. Deus falou, Isaac, não é a minha vontade que você desça para o Egito. Descer para o Egito é a tua vontade. Sair da terra que eu te coloquei é a tua vontade. Quantas pessoas enfrentam um desafio na igreja e qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Eu vou sair dessa igreja. Vou ir para onde? Vou para outra. Mas não é a vontade de Deus. Deus falou, quem mandou tu sair daí, Isaac? Não, pastor, é que Deus não sei o quê. Para de mentir para ti mesmo. Muitas vezes a gente vai atrás da nossa vontade, não da vontade de Deus. A gente não tem vontade, a gente não tem a palavra de Deus, não tem a direção do líder, não tem nada, a gente está tomando decisões de nós mesmos, porque estamos chateados com o momento, estamos dominados por uma emoção, estamos fugindo de algo que nos desafiou. E essa é a maioria das pessoas são assim, elas perdem de crescer. Então vamos lá, o que Deus falou para ele? Versículo 2, vamos de novo. E apareceu o Senhor ao Isaac, olha o que Deus falou para o Isaac, vamos lá. Não desças ao... Então, você está pensando em fazer alguma coisa? Eu não sei, mas o que tu está pensando provavelmente não é a direção de Deus para ti. Provavelmente o que tu estava imaginando, que tu estava planejando, não é o que Deus quer. Ô pastor, está pensando em me mudar? Está pensando, então não é a vontade de Deus. Deus falou para o Isaac, você não tem que descer. Deus não te chamou para olhar para trás. E às vezes o que está te fazendo sair daí, não é uma direção de Deus, não é uma palavra de Deus, é por causa de um desafio, é por causa de um problema. Todas as vezes que eu saio de um lugar por causa de um problema, eu saí fora da direção de Deus. Porque muitas vezes Deus permitiu que aquele problema viesse para me ensinar alguma coisa, para trabalhar em mim, para me levar a crescer. Deus está dizendo, Isaac, não vai para o Egito, não é a minha direção, é a tua. É tu que está indo para lá e depois ainda vai dizer que Deus abençoe. Abençoe o quê? Não foi Deus que mandou? Não tome o nome do Senhor teu Deus. Ah, mas que Deus te abençoe. Abençoe nada, não é a vontade dele. Deus vai abençoar o quê? A gente tem mania de dizer, né, que Deus abençoe. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não está abençoando, não é a direção dele. Então aí diz aqui, ó, não desças ao Egito. O que Deus disse para ele? Habita na terra que eu te disser. Qual terra que Deus disse? Aquela onde ele estava. Deus disse, você vai ficar nessa terra, você vai peregrinar nessa terra, é nessa terra que você vai permanecer. Olha o que Deus falou para ele no 3. Peregrina onde, queridos?
nessa terra. O que Deus falou para ele? Duas coisas que acabou, não precisa falar mais nada. Eu serei contigo e te... Irmão, se Deus é com você e Ele está te abençoando, você não precisa de mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. Pastor, mas está todo mundo se dando mal. Esse negócio aqui está todo mundo quebrando. Nesse trabalho está todo mundo sendo demitido. Mas se Deus mandou eu ficar aqui e disse que Ele vai ser comigo, que Ele vai me abençoar, Ele vai me abençoar. Porque Ele não mente. Ah, mas as notícias. A minha vida não é guiada pelas notícias. A minha vida é guiada pela palavra de quem? De Deus. E se Deus falou que Ele vai me abençoar, Ele vai. Da onde? Não quero nem saber. Vai vir. Deus mandou os corvos alimentarem o Elias. Deus mandou as cordonis no meio do arraial caírem para alimentar o povo dele. E quando não tinha outra coisa, Deus fazia cair uma manada onde? Do céu. Se Deus falou, está falado. Fica nessa terra. Ah, mas é que eu estava com vontade, mas é que eu estou pensando, mas é que eu acho legal. Pois é, esse é o problema é o eu. O nosso maior desafio é a nossa vontade. A nossa vontade sempre vai nos levar para longe do Senhor. Sempre eu vou fugir dos desafios que surgem. A gente tem que parar de ser covarde. Deus não me chamou para ser um covarde. Deus me chamou para ser um vencedor. Por mais difícil seja a situação que você está passando, Deus não quer que você olhe para trás. Deus quer que você levante a cabeça, lute, enfrente e saia daí com uma grande experiência com Ele. Aí diz aqui, vamos lá? E apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei. Agora ele vai fazer uma promessa até para os filhos, ó. Porque a ti, a tua semente, eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a quem, pessoal? A Abraão, o teu pai. Então Deus falou, Isaac, quem mandou você ir para o Egito? Quem mandou você tomar essa decisão? Quem mandou você tomar essa direção? Às vezes eu estou fugindo do desafio. Deus não me chamou para olhar para trás. Deus não chamou você para olhar para trás. Qual o desafio que tem vindo sobre a tua vida? Qual o desafio que você tem enfrentado? Fique firme. Vamos comigo em Ruth capítulo 1. Um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. Ruth capítulo 1. Todos encontraram? Você está em Gênesis, vai Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Podemos ler, pessoal? Alguém ainda está procurando? Eu aguardo você. Ruth, um pouquinho para frente. Ruth, capítulo 1. Você vai ler comigo o versículo 1. Vamos começar no 1. Eu vou ler todo o texto. Depois eu volto e nós meditamos juntos. Ruth 1:1 diz assim, ó. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, pessoal. Houve uma fome aonde? Na terra. Mesma coisa que o Isaac, olha os desafios, né? Surgiu um desafio naquela terra. Pelo que um homem de Belém de Judá, traduzindo, quer dizer a casa do alimento, do mantimento ou do pão. Um homem que morava na casa do pão, Belém de Judá. Ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe era uma outra nação, um outro povo, uma outra cultura, serviam a outros deuses, não serviam ao Deus de Israel. E ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem, como é que era o nome deste homem? Elimelec, que do hebraico vem de Elohim Melec, que significa Deus, é o meu rei. Elohim, Deus, Jeová, Melec do hebraico é rei, soberano, governante. É como se o nome dele fosse assim, Deus é o meu rei, ou Deus é o que governa a minha vida. Não é verdade, né? Porque ele foi para uma terra sem a direção de quem? Às vezes, nós somos iguais ao Elimelec. Você diz que Deus é o teu rei, mas quem governa a tua vida é tu. Tu tomas decisões baseadas na tua vontade e não na direção de Deus. Ah, mas Deus me deu uma palavra. Sempre diga, Senhor, tua palavra diz que pela boca de 2 testemunhas toda a palavra é confirmada. Então o pastor lá nem sabe da minha história, faz ele chegar em mim e falar. Ah, mas isso nunca vai acontecer. Então tu não acredita em Deus. Para Deus tem alguma coisa impossível? Não tem. Amém? Não tem nada impossível. Não, mas Deus me deu uma palavra. Muito cuidado, porque até o diabo pode te dar palavra. No dia da tentação, Jesus estava lá e o diabo deu uma palavra para ele. Jesus, no Salmo 91, Jesus, está escrito
que Deus dará ordem aos anjos dele ao teu respeito para que não tropece nenhuma pedra. Então, com base nessa palavra, Jesus, pula daqui. O diabo não deu essa palavra para ele? Deu. Até o diabo te dá palavra para te enganar. Até o diabo te dá palavra, mas com ela distorcida para te enganar. Então tem que sempre dizer, Deus, tá bom, veio essa palavra aqui, mas eu quero que o Senhor confirme. É 2 testemunhas. O Senhor vai usar alguém para confirmar. Se essa pessoa não confirmar, não foi Deus, foi a minha mente, pode ter sido até o diabo, não foi o Senhor. E quando é ele, ele confirma. Vamos lá? Aí diz aqui, ó, e o nome dele era Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. Noemi do hebraico é agradável. Essa mulher errou, né? Ela quis ser demais agradável ao marido, aceitou a ida dele para outro lugar. Ela tinha que ter batido o pé e ter dito, não, vamos ficar aqui mais um pouco, não vamos ir. Aí diz aqui, ó, e os nomes dos seus filhos, Malom e Quilion, e de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E diz mais a Bíblia, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa, a nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e ela voltou dos campos de Moabe, ela teve que voltar para Belém de Judá. Por que ela voltou, Leia? Porquanto na terra de Moabe ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado. Quem é que o Senhor visitou? Não foi o povo de Moabe. Deus visitou o povo que permaneceu em Belém de Judá, que não saiu da terra por causa da fome. O povo que continuou lá, que não fugiu do desafio, que continuou no lugar que Deus colocou eles. Foi aquele povo que foi visitado. Olha o que diz. Deus tinha visitado o seu povo, fazendo o que para esse povo? Dando-lhe pão. Você vê que se o Elimeleque tivesse permanecido, ele teria sido visitado por Deus com a família, talvez não teria morrido. Você vê que o primeiro a morrer foi o Elimeleque, e é uma grande verdade. Quando eu tomo direções fora da vontade de Deus, espiritualmente a gente morre. Nós ficamos apagados. Nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos um dia. Você deve conhecer alguém que às vezes saiu da igreja sem a direção de Deus. Como é que está essa pessoa hoje? Apagada. Às vezes está até em outra igreja e está apagada. O primeiro a morrer é nós que tomamos a decisão errada. Espiritualmente a pessoa está apagada porque ela foi na vontade dela e não na direção de Deus. Agora, por que o Elimeleque saiu daquela terra? Por causa de um desafio. Estava vindo a fome. Ele, em vez de orar, confiar, buscar Deus, ter permanecido, Deus ia mandar ele permanecer lá. Porque Deus sabia que depois de um tempo, Deus visitaria o povo dele com pão. Mas ele resolveu ir para outra terra. O que houve na outra terra? Só morte. Fora da direção de Deus, dá tudo errado. Agora, por que nós fazemos isso? Porque temos mania de fugir dos desafios. E o que eu estou falando para você hoje? Deus não te chamou para olhar para trás. O que está desafiando você? O que tem te desafiado? O que te desafia é o que vai te fazer crescer. Vamos comigo em Lucas. Jesus está falando com uma multidão aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Ele está falando sobre o final dos tempos, como é que seriam os últimos dias, a vinda súbita do reino de Deus. E daí, no meio de todo o discurso, ele vai parar e vai falar algo muito importante sobre o reino de Deus. Ele vai falar o que ele vai passar na cruz, ele vai falar algumas situações que vão acontecer. Aí, no meio de tudo, ele vai abrir um parênteses, porque quando as pessoas começam a ouvir que vai vir desafios, o primeiro pensamento delas é fugir. É olhar para trás. Você imagina, Jesus começa a dizer, pessoal, eu vou sofrer muito, eu vou padecer, eu vou morrer na cruz, e vai acontecer isso. Jesus está falando só de acontecimentos da vinda súbita do reino de Deus. Imagina, a metade já está assim, acho que eu vou desistir, não vou mais. A metade já está olhando para trás. Aí Jesus, no meio disso, ele abre um parêntese, olha o que ele fala para a multidão e está falando para nós hoje. Lucas 17, 32. Leia com o pastor o 32, o que diz a sua Bíblia? Olha o recado que Jesus deu, não precisa falar mais nada. Para um bom entendedor, aqui, uma palavra bem colocada já faz a pessoa compreender tudo. Lembrai-vos da mulher de quem? Então, porque ele percebeu que a multidão, diante dos desafios que viriam, por estarem seguindo Jesus e pelo tudo que ele estava pregando sobre o final dos tempos, talvez muitos ali iriam querer olhar para trás. Deus não chamou você para olhar para trás. E ele para a multidão e solta o recado. Lembrem da mulher de quem? De Ló. O que a mulher de Ló fez, pessoal? Deus disse,
sai, corre, vão para os montes, não olhem para trás. Só corram, porque a cidade seria destruída. E ela estava correndo bonitinho, só que no meio da caminhada, o que ela decidiu? E ela ficou paralisada. Quem vive olhando para trás, não anda para frente. Às vezes a nossa vida está parada, porque a gente tem olhado para trás, a gente tem desanimado. Às vezes a gente está olhando para alguma coisa que vivemos no passado e não consegue esquecer o passado, alguma mágoa, algo que te fizeram. Você tem que parar de olhar para trás. Deus não chamou você para olhar para trás. Eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é a luta, eu não sei o que você está passando, mas eu vim aqui para te dizer, sair do lugar que Ele te botou não é a vontade dEle. Olhar para trás e recuar não é o que Ele quer, é o que tu quer. O que Deus quer é que você continue. Não importa o tamanho do desafio, Ele nunca te deixou sozinho. O desafio pode vir, mas você não está sozinho. Você tem Ele que está sempre pronto para te ajudar. Vamos ficar de pé.